Olá, boa tarde. 1 Samuel, no capítulo 6 e o versículo 1 em diante, nos fala sobre a devolução da arca, aonde esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses. O que é a arca da aliança de Deus, a arca do Senhor, na terra dos filisteus? Sabe, é a palavra de Deus sendo falada para as pessoas que não compreendem e que não conhecem. Ela fica lá um certo tempo. E as pessoas começam a fazer o quê? Olha só, estes convocaram os seus sacerdotes e adivinhos e perguntaram-os: que faremos da arca do Senhor? O que é? As pessoas não sabem o que fazer com a palavra. As pessoas não sabem o que fazer com o entendimento. Por quê? Porque são filisteus, são pecadores. Porque por mais que você fale com pessoas, por mais que você tente explicar para algumas pessoas, certo? É a mesma coisa que você falar para o vento. Certo? São pessoas filisteus, são pessoas pecadoras, que a palavra de Deus da arca teve ali. O que aconteceu com eles? Olha só, o que aconteceu? Fazei, pois, figuras de vossos tumores e figuras de ratos que devastam a terra. Dai assim a glória ao Deus de Israel. Eles fizeram 5 tumores de ouro e 5 figuras de rato de ouro. Por quê? Certo? Eles não sabiam o que fazer. Então, o tumor atingiu eles. Eles fizeram tumores, porque a arca da aliança de Deus ficou lá, na terra dos filisteus. E é assim que acontece. Às vezes a palavra do Senhor é dita, falada em algum lugar e a pessoa não entende. As pessoas não entendem, as pessoas não conseguem compreender. Assim como a palavra do Senhor é falada por pessoas que mentem e enganam, tem aquelas pessoas que falam a verdade. As pessoas que mentem e enganam, que não sabem o que fazer com a palavra de Deus, são os filisteus, que são o que? Considerado tumor e ratos na terra que devastam tudo. São tumores. São pessoas que não sabem, que não procuram saber, que não explicam. São pessoas doentes, pessoas assim com tumores. Pessoas que nem rato. Sabe, que nem rato quando ataca um paiol cheio de milho. São tumores, são doenças no meio dessas pessoas. Mas a bênção de Deus está no coração sincero, puro, que fala, que ensina, que entende e explica para as pessoas entenderem. Essas pessoas que enganam vocês, essas pessoas que se prostram em imagem de escultura, que fazem vocês acreditar, que dão essas aulas, que tem até essas faculdades, que tem esses lugares, esses seminários que explicam sobre estátua, essas pessoas são tumor e são rato na terra. São pessoas mentirosas e enganadoras. Mas a pessoa sincera diz: você tem que se batizar, você tem que aceitar Jesus, você tem que ir nos cultos, você tem que prestar culto de louvor ao Senhor. O que fizeram? O que fizeram com a arca do Senhor? Colocaram a arca do Senhor em cima de uma carroça, puxada por 2 vacas leiteiras que nunca tinham dado cria. E colocaram ali os tumores e o rato. E os ratos, 5 tumores, 5 ratos, onde atingiu os príncipes deles, os filisteus ali. Aqueles principais, para eles entenderem, sabe, não tinha jeito de fazer. Certo? O que é isso? É a pessoa, quando não conhece a palavra de Deus, que às vezes a palavra de Deus, a arca, está na pessoa errada. E a pessoa é simplesmente uma carroça puxada por vaca leiteira, com tumores e ratos. Pessoas que não dão valor. É como você dar um conselho para uma pessoa. Conselho não se dá. É como você vender um conselho para uma pessoa. Conselho não se vende. É como você emprestar um conselho para uma pessoa. Não se empresta conselho para a pessoa. É como você querer dar. Sabe, não se dá, não se vende, não se empresta conselho para ninguém. A pessoa tem que pedir, certo? E tem pessoas assim, que não perguntam, não falam nada. Sabe, acham que tem a arca da aliança ali, mas na verdade o que elas têm dentro dela são tumores e ratos da mentira, do engano. E essas pessoas, o que elas são? Elas são a carroça da mentira puxada por vaca leiteira, berrando. O que é isso? É a pessoa que é uma carroça que é cheia de mentira, é cheia de tumor, é cheia de rato, que não tem a arca da aliança. Ali foi puxada para os filisteus, eles colocaram em cima de uma carroça nova a arca da aliança,
certo? Os tumores e os ratos, puxado por duas vacas leiteiras, berrando que nunca tinha dado cria. E assim são essas pessoas, certo? Que são que nem carroça cheia de mentira, sabe? Puxando por duas vacas leiteiras, que é os espíritos demoníacos de Satanás, com tumores e ratos na terra, que devoram tudo, que não sabem de nada, que mentem, que enganam, e iludem as pessoas, fazer as pessoas acreditar que as imagens da escultura são algo e não são. Mas aqui na nossa mão tem 73 livros para nós examinar as escrituras, para nós lermos, para nós aprendermos. Quando você tiver algo dentro da tua vida com o Espírito Santo que simboliza a arca, tenha a verdade. Sabe, ali os filisteus estavam com a arca em cima da aliança, mas é que nem eu digo, tem maneiras de ensinar, de evangelizar e de pregar. Não queira estar junto, não queira estar na tua vida a arca da mentira. Certo? Porque tem a arca de Deus, que é a verdade com o Espírito Santo, e tem a arca de Satanás, que essas igrejas pregam por aí, ensinam a dizer que imagem de escultura, que acender vela alguma coisa que não é. É a arca da mentira com tumor e rato puxado por carroça e vacas. Certo? É algo do demônio. Certo? Se você quiser ter a arca de Deus em sua vida, você tem que ter os 10 mandamentos. Você tem que ter Jesus Cristo em sua vida. Só Ele cura, só Ele salva, só Ele liberta. Só Ele faz você entender o significado e as revelações da palavra de Deus em sua vida, na vida das pessoas, para vocês ensinar. Assim, não queiram ser como o filisteu, certo? Cheio de tumor, cheio de rato, para enganar as pessoas, que enganam vocês. A Arca da Aliança ficou lá com ele 7 meses. E o que aconteceu? Não sabiam o que fazer, começaram a criar tumor, começaram a virar rato, querer comer as coisas. E assim o que acontece com essas pessoas. O que é os tumor e os ratos num paiol de milho? É a pessoa que começa a tirar os versículos da Bíblia, começa a tirar os livros das Escrituras. A pessoa não entende o que é aquele versículo, tira. Não entende o que é aquele livro, tira. Arruma desculpa dizer que esses livros não sei o que não podem estar nas escrituras. Por quê? Porque são rato, porque são tumor. Certo? Porque nem rato nem tumor presta. Certo? Aí tiram os livros da escritura, tiram os versículos da escritura, como está ali no profeta Daniel, só para você ter uma ideia, que na verdade, tem um versículo aí no 2º capítulo, se não me falha a memória, é 100 versículos. Certo? E só tem 30 nas escrituras. Nessa minha tem 100. E a verdade é 100. É que nem o conselho da mãe de Lamuel. Não é um versículo, é 9 versículos. Certo? Então não é só Esther, é a Judite também. E tem aquela outra moça ali que eu esqueci, a Ruth. Certo? Então temos que prestar atenção com essas pessoas que só servem para ser tumor, para incomodar, e rato para roer as coisas de Jesus Cristo para querer acabar. Certo? Então assim, quando você tiver o Espírito Santo na sua vida, fale a verdade. Você tem que começar a falar a verdade, você tem que dizer a verdade, aquilo que você sabe, para o Espírito Santo trabalhar em sua vida, para que os dons do Espírito Santo cresçam em você. Não para crescer o tumor e os ratos de Satanás na sua vida. Que a pior coisa que tem uma pessoa com tumor e cheio de rato da mentira, cheio de tumor de doença. Certo? Não seja uma carroça de Satanás para levar a arca da mentira cheia de tumor e rato puxado por duas vacas leiteiras, ou seja, 2 demônios. Não sirva de carroça para Satanás, para os demônios te guiar na mentira, porque você está sendo uma carroça de Satanás. E essas vacas leiteiras que estão levando a carroça são essas pessoas, certo? Que ensinam vocês a se prostrar para imagem de escultura. São essas pessoas que dizem que é pai não sei de quem. Isso é mentira. Essas pessoas são vaca leiteira que não deram cria ainda. O que é uma vaca leiteira que não dá cria? É uma pessoa que não entende a palavra de Deus. Então assim, não deixe você ser guiado por essas vacas leiteiras, porque eles vão colocar em cima de vocês a arca da mentira e vão encher de tumor e de rato, sabe? Fazendo de conta que é ouro, que é algo esplêndido, e não é. Se vocês olharem na escritura, vocês vão ver que eu estou falando a verdade. É só vocês olhar aqui 1 Samuel, no capítulo 6 e do versículo em diante. É só ler 5, 6 versículos ali que vocês vão ver que eu estou falando a verdade. Diz assim, ó, devolução da arca. E quando a pessoa não sabe o que fazer, ela devolve.
É como aquela pessoa lá que o Senhor deu para eles, deu dons para eles conseguirem dinheiro. Um conseguiu de 5, 10, outro de 10, 20, aquele de 3, 6, e aquele de 1 não conseguiu nada, inteirou. Então, ele devolveu aquilo que ele não sabia. Mas ele podia ter ido com uma outra pessoa, ter emprestado para outra pessoa, para ter ensinado, para ter conseguido alguma coisa para ele. Certo? Então, faça você mesmo. Vá atrás da verdade e busque algo para você, algo para a tua vida. Não vá atrás dessas pessoas que querem encher teu coração, sabe, de rato e tumor. Não sirva de carroça para Satanás. Não sirva de carroça, porque essas pessoas são os filisteus. São essas pessoas que têm esses templos de Dagon que fazem vocês se prostrar, que aí fazem vocês criar aquelas capelas em redor das casas de vocês, sabe? Com vidro, com aquelas estátuas dentro, com flor, achando que aquilo ali é uma maravilha do mundo, e não é, porque nas escrituras não fala nada sobre isso. Se isso tiver nas escrituras, eu quero ver. Mas não tem, sabe por quê? Porque eu ainda não vi. Então o que eu não vi, eu não posso falar porque não tem, então é mentira. Certo? Então assim, não seja uma carroça de Satanás. O teu coração, a tua mente é a arca da aliança de Deus. O que é isso? É o Espírito Santo. Você é uma arca de Deus para ter o Espírito Santo dentro de você. Mas tem que falar a verdade. Senão você não passa de uma arca carregada, cheia de tumor e rato. De Satanás. Não de Jesus Cristo. É que nem eu digo, tem maneira de ensinar, maneira de evangelizar, maneira de pregar. Certo? Não queira ir nessas igrejas que estão fazendo você nesses templos, vocês de arca para tumor e rato, puxado por vaca, sendo ensinado por vaca. Porque essas pessoas são assim, são vacas leiteiras que não deram cria, ou seja, não sabem de nada. E o pouco que sabem, mentem, não procuram saber a verdade para explicar a verdade. Andam com aquelas franjas até os pés, querendo de boa aparência, é que nem disse Jesus, vestem aquelas roupas, mas por dentro são lobo devorador, são mentirosos. São pessoas mentirosas. Saia do território dos filisteus. Não se aproxime nos territórios dos filisteus. O que é não se aproximar? É sair do território dos filisteus. É não buscar o que eles têm para ensinar para vocês, que é mentira. Que a única coisa que eles têm para vocês é mentira. Certo? É só mentira. Vocês têm que buscar Jerusalém. Vocês têm que ir no poço de Jacó. Vocês têm que ir onde Jesus está, onde a palavra de Jesus é dada, como jarras de água. Certo? Buscar saber a verdade. Vocês têm que ter o balde de vocês na mão para ele se encher da palavra para vocês beber, para vocês se alimentar, para sobrar para a família de vocês diariamente, constantemente, sempre. Certo? Então assim, ó, não queira ser uma junta de vaca de Satanás para puxar a carroça da mentira. Que Satanás, certo? Ele está ali em você como se fosse uma arca, cheia de tumor e rato para acabar com tudo o que você tem e com sua família, tá bom? Busque Jesus Cristo, tá bom? Busque a presença do Senhor, só Ele vai te salvar. É só Jesus que vai levar você para o céu. Não adianta. Nós temos um Deus e Pai, o Pai de Jesus, e temos um Senhor, temos um Salvador, é Jesus Cristo. Certo? E não existe outro caminho, não existe outro meio, não existe outro Deus, não existe outro Pai. Certo? É só eles dois. O Espírito Santo é a nossa vida, os frutos do Espírito Santo que é o amor, o que é o fruto do Espírito Santo na nossa vida que é o amor? É nós amar Jesus. O fruto do Espírito Santo é nós amar Jesus para nós ter amor para as pessoas, para explicar para elas corretamente a verdade. Tá bom? Essas pessoas ensinam errado por quê? Porque a única coisa que entende é de tumor e de rato. É só mentira, tristeza e destruição, tá bom? Que Deus abençoe você nesta tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo.